Hoje nós vamos falar sobre como estruturar a videoaula. Mas antes eu quero que você se inscreva aqui no meu canal, dá um like e no final faça um comentário aí sobre esse vídeo, ok? Tô contando com vocês, tá? Vamos começar? Olá, gente! Hoje a gente vem falar com vocês um pouco sobre como estruturar a aula online. Nós estamos vendo aí várias colegas aí preocupadas porque está tendo muita dificuldade de como prender esse aluno na aula online, como fazer com que ele se envolva na aula. Então, eu vou trazer aqui algumas dicas, algumas ideias. Não existe receita de bolo, porque a gente está nesse universo recentemente e a gente está entendendo que a gente precisa melhorar. Então, por isso eu trouxe essas dicas aqui hoje para vocês. E eu espero que vocês gostem, né? A gente está sempre aí trabalhando de forma para que a nossa prática pedagógica seja a melhor possível. E agora nós estamos dentro da casa, junto com os pais. Então é muito importante que a gente faça um trabalho muito bem feito, porque eles estão nos vendo também, né? A gente já faz um trabalho bem feito lá na escola, lá na sala de aula, mas agora nós estamos na sala da casa, no escritório da casa, então ficou muito mais íntimo. Então o trabalho tem que ser muito bem elaborado, muito bem pensado, porque nós estamos aí entrando no universo da família. Então as escolhas dos livros precisam ter um critério, as escolhas das atividades precisam ter um critério para que não ocorra nenhum desgaste aí no futuro. Mas eu quero falar mesmo sobre a estruturação dessa aula remota. Como que eu vou estruturar a aula remota? Gente, olha só, a gente já tinha maior dificuldade, né? Quando a gente ia fazer o nosso planejamento, fazer a aula, para segurar aquele menino lá na sala, na cadeira, na carteira, na roda de conversa, né? Como às vezes é difícil, a gente sabe que tem criança que é hiperativa, né? Tem aí outras vivências, então não está interessado com aquilo que o professor está fazendo ou falando. Então, por isso a gente precisa estar o tempo todo repensando a nossa prática pedagógica para poder fazer o nosso melhor para essa criança. Então, eu trouxe aqui algumas ideias, né, para a gente poder partilhar junto aí com vocês. Uma das ideias que eu trouxe foi: vamos estruturar essa aula online assim como a gente estrutura a nossa aula presencial. Então, o que a gente faz primeiro lá na aula presencial? Até fiz umas anotações aqui no meu caderninho para a gente não esquecer. A gente faz uma roda de conversa. Então, nessa roda de conversa, a gente vai fazer, podemos fazer uma musicalização ali com as crianças, né? Uma brincadeira de musicalização. Ou podemos trazer, por exemplo, um objeto para a roda de conversa. Então, eu trouxe aqui esse carrinho, tá? Trouxe esse carrinho como objeto para a roda de conversa. E ali eu vou falar alguma coisa sobre o carro, as características do carro, o que o carro tem, e vou conversar com as crianças e pedir para que as crianças também conversem comigo sobre essas coisas, o que ela acha interessante, o que pode ser melhorado no carro, entre outras coisas. Então eu posso trazer um objeto para a roda de conversa e a partir daquele objeto eu inicio a minha aula. E as crianças vão falando. Então é importante dar voz à criança, né? Lembrando sempre dos campos de experiência. Escuta e fala. É importante dar voz à criança para que ela fale. Ela vai contar, meu pai tem carro, meu pai não tem carro, e por aí vai. Se você não traz um objeto, então você pode lançar perguntas para eles, né? Perguntar a eles como foi o final de semana, como foi o dia, como foi a noite de ontem, entre outras coisas. Então a gente já começa aí com uma roda de conversa online, né? Apresenta um objeto e já começa a conversar com as crianças. Então, se você traz esse elemento para a roda, o assunto pode ser a partir desse elemento que você trouxe, objeto. Se não, você começa com um trabalho aleatório mesmo, perguntas aleatórias, tá? Um segundo momento, uma segunda dica que eu dou, por exemplo, se eu trouxe o elemento, eu trouxe o carrinho para a roda, como eu falei para vocês. Então agora eu quero que as crianças façam uma brincadeira. A gente vai fazer agora uma caça ao tesouro, né?
Se eu estou aí numa plataforma com muitas crianças, então eu posso dividir e pedir a 5 ou 6 para fazer. Se eu tenho poucas crianças, então eu posso pedir para que todas façam. O que é a sugestão? Então eu trouxe um carro. Então agora eu quero que eles tragam para mim, procurem em casa objetos com a letra C. E aí eu vou aguardar, dar um tempo para essa criança procurar. É bom para essa atividade vocês fazerem o seguinte, mandaram uma informação para os pais, né, para a mãe, para o pai, um WhatsApp, falando, ó, nós vamos fazer amanhã uma brincadeira assim, então eu gostaria que você nos ajudasse nisso. Né? Então, assim, já deixasse o objeto mais próximo para a criança, ver se a criança tem essa percepção. E é bom que os pais também vão começar a observar se os filhos estão tendo percepção para as coisas. Então, um objeto com a letra C. Eles vão procurar. Então, nesse tempo, você pode colocar uma música para rodar, né? Enquanto você está ali. Se você está com os outros, você canta essa música com os outros, né? E pode marcar o tempo também para que as crianças busquem esse objeto, enfim. Então, essa parte aí você pode fazer. Elas trouxeram os objetos, você vai utilizar esses objetos para dar a sua primeira parte da aula. Então, você vai pegar esses objetos e vai escrever no seu quadro, na sua lousa ou no PowerPoint, né? Se você estiver fazendo uma apresentação de tela, se você tem essa interatividade com a sua plataforma, você pode fazer uma apresentação de tela no PowerPoint, escrevendo todas as palavras dos objetos que eles apresentaram. Até esse momento a criança ainda não escreveu, não fez nada, né, nesse sentido. Mas ela está explorando, né, está abrindo o universo dela, está explorando de alguma forma. E você está tentando prender a atenção dessa criança, que é o que é mais importante nesse momento, que é isso que a gente precisa. Então, você escreveu essas palavras no quadro, então agora você tem uma variedade de informações para trabalhar com essa criança. Você pode trabalhar as letras, você pode trabalhar a quantidade de letras que tem a palavra, então você trabalha o número. Você pode trabalhar vogais e consoantes. Você pode trabalhar, por exemplo, um objeto só, escolhe um e trabalha sobre aquele objeto. Por exemplo, digamos que fosse com a letra S e uma criança apresentou um sapo, né? E aí você vai falar do sapo, o que é o sapo, como que ele come, onde ele vive. Trabalha aí um universo de informação para essa criança, né? Depois que você fez toda essa parte da atividade, tá lá elencado lá no PowerPoint, a criança pode sim agora, nesse momento, fazer o quê? Copiar estas palavras, fazer o desenho destas palavras, né? Desenhar, então você vai direcionar. Então agora eu quero que vocês desenhem um carro aí no caderno de vocês. Escrevam a palavra carro e desenhem. Então a palavra já vai estar escrita lá no vídeo, é bom, é importante que isso tenha, né? Porque as crianças da educação infantil muitas ainda não conseguem escrever só mentalmente, pensando como que se escreve cada letrinha daquela, né? Como que é o símbolo, enfim. Então é importante que você tenha isso escrito, né? Vai escrevendo junto com as crianças, como se fosse um quadro normal. Então, você fez já essa parte, então ela pode trabalhar aí o desenho, ela pode trabalhar aí a escrita, pode trabalhar aí a matemática, porque você pode contar o número de letras que tem, pode trabalhar classificação, seriação, por quê? Você tira, mostra para ela, ó, dessas palavras aqui, quantas letras A tem na palavra, quantas letras B, e por aí vai. Então, assim, é um momento que você pode fazer uma atividade dessa forma. Um outro momento, depois de terminar dessa atividade, você pode colocar um vídeo. Se você trouxe um elemento para a roda de conversa, eu trouxe o carrinho, lembra? Então, você pode, colocar um vídeo sobre carros, né? Um desenho, claro, algo que prenda a atenção dessa criança. Lembrando que o vídeo não pode ser muito extenso, né? O vídeo tem que ser um vídeo curto, né? 3 a 5 minutos, não pode ser muito grande. Se ele for muito bom, você pode colocar um vídeo de 10 minutos, porque aí a criança vai poder aproveitar mais, tá? Depois desse vídeo, então, a gente pode voltar para uma nova roda de conversa, trabalhando a interpretação de texto, né? Vamos interpretar o vídeo? Vamos interpretar, se fosse uma história, seria interpretação de texto, né?
Vamos interpretar o vídeo? Quem era o personagem? Quantos carros tinham? Onde eles estavam? E por aí vai. Uma sexta sugestão é você também, no lugar do vídeo, contar uma história. Então, você pode contar uma história para as crianças, momento da leitura. Então, você vai contar uma história para as crianças. Se você tiver essa história em PDF, você pode colocar lá na sua tela lá para apresentar a história. Então, as crianças vão ver, né, na tela a história sendo contada e você faz a leitura, né? E aí você pode fazer todo esse questionamento também da interpretação da história, da interpretação do texto. Depois disso, você pode fazer uma brincadeira com as crianças, né? Você vai brincar de faz de conta em relação à história ou em relação ao vídeo. Ou você pode pedir para que as crianças desenhem o que elas viram no vídeo ou o que elas viram na história, né? Você pode pedir às crianças para que recontem a história, né? Então, assim, tem uma série de ideias que você pode se apropriar para poder utilizar esse momento, que eu tenho visto aí que as nossas colegas estão tendo muita dificuldade para aprender a atenção do aluno. E aí, lembrando sempre, nós estamos dentro da casa da criança agora, os pais também estão nos vendo, então eles também estão nos avaliando. Então é importante que a gente tenha qualidade no trabalho que a gente faz, tá? Espero que vocês tenham gostado das dicas e até uma próxima oportunidade. Tchau!